Nós começamos e saímos montando essa equipe para montar uma equipe no sentido de chapa a eleição da Febrasgo, que agora entre março e maio de 2011, muito mais por entender e por andar por esse país inteiro, por ir a 22 estados por ano nos últimos 20 anos, falar sobre ginecologia, obstetrícia, reprodução humana, ultrassonografia, ouvir as pessoas e perceber que o ginecologista obstetra não fala com a Febrasgo, ele não tem contato com a federação, ele não tem nenhuma ação junto à diretoria. O que pensa o ginecologista obstetra na sua cidade, no seu consultório, não é o que fala a diretoria, porque a diretoria não o ouve. É preciso criar uma conexão direta entre o ginecologista, o associado que deseja ser representado, junto às posições da diretoria da Febrasgo. De forma que a Febrasgo, pela sua diretoria, fala o que pensa a diretoria e representa da forma que pensa a diretoria. E não exatamente o que pensa e o que passa o dia a dia o ginecologista obstetra de cada cidade do interior desse país. E esse país é grandioso, ele é realmente continental. Eu ando nesse país há 20 anos e sei exatamente onde é que as coisas apertam. E andando por aí, conversando com as pessoas, essa equipe que nós montamos foi uma equipe que tem o mesmo pensamento, onde é preciso transformar uma conexão direta entre o associado da Febrasgo, que hoje são 18 mil kits, com a previsão de que possamos ter de 40 a 50 mil ginecologistas obstetras no Brasil, porque essa é a expectativa de médicos praticando ginecologia obstetrícia nesse país, em torno de 50 mil, e nós temos na Febrasgo 18 mil kits. Então alguma coisa está faltando para que possamos colocar dentro da cerca o restante, os outros 32 mil que estão fora da cerca. E esses 50 mil precisam ser representados verdadeiramente. E para ser representado é preciso criar uma conexão entre o médico do consultório e a diretoria da Febrasgo, para que ele fale diretamente com a diretoria. E que a diretoria possa levantar do seu assento e representá-lo verdadeiramente, junto à AMB, junto ao Conselho Federal de Medicina, e que essa representação também seja internacional, dando, portanto, a vertente da ciência para que as publicações dos médicos, também do interior, que tem seus casos interessantes, que desejam publicar, publicação científica, que melhora o seu currículo, sejam praticados nesse sentido, que a defesa profissional, no sentido de transformar o entendimento coletivo em resultado financeiro para o médico no seu consultório, seja uma ação da diretoria por inteira como equipe, do presidente da Febrasgo, para que ele possa levantar do seu consultório e ir até Brasília, até São Paulo, e fazer com que as ações de tabela transformem em rendimento de consulta, de cirurgia, de plantões, o melhor possível. Tanto do ponto de vista do SUS, quanto dos convênios, quanto até de particulares, para que possa orientar a atividade profissional por inteira. Mas ouvindo o médico, e não partindo, portanto, numa composição muito mais de cima para baixo. Ela precisa ser da base para o ápice, e aí nós teremos uma Febrasgo bem representada. Nesse sentido, portanto, nós estabelecemos uma equipe que tem uma formação científica da melhor possível, que tem um entendimento de defesa profissional a mais completa possível, e essa equipe representa todo o país e tem a cara desse ginecologista obstetra, porque todos esses membros trabalham no dia a dia do consultório do ginecologista, entendem exatamente onde cada coisa pega de forma verdadeira. Nesse caminho, criando essa equipe, nós estabelecemos o bom combate. O bom combate não no sentido depreciativo, de numa disputa, e nós temos duas chapas disputando a Febrasgo, não no sentido de que possamos ter ao final ganhadores ou perdedores, que são as duas faces dessa moeda da disputa. Na verdade, o interesse é que o bom combate transforme em entendimento e que a chapa que ganhar possa fazer essa transformação que a Febrasgo precisa. Portanto, nós queremos ser representantes, seu representante na Febrasgo para fazer essa transformação. Do ponto de vista internacional, nós temos a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FIGO, né? O último congresso da FIGO no Brasil foi há mais de 20 anos. Portanto, é preciso que tenhamos ações fortes para fazermos reciclar esse congresso internacional também pelo Brasil, que traz grandes aprendizados, grandes professores internacionais, grandes serviços que produzem ciência e que precisam, nessa globalização, trazer esse entendimento para o país, para o Brasil e para o nosso associado. Pensando, portanto, do ponto de vista doméstico, na representação imediata que o ginecologista precisa, pensando do ponto de vista das entidades de classe, CFM, AMB e FENAM, Federação Nacional dos Médicos,
e também representação da FEBRASO junto aos órgãos governamentais, do ponto de vista de ministério, de presidência, de governadoria e de prefeituras. Além de toda essa ação que ela é interna do país, essa ação também na nacional é função da FEBRASO, de forma que ao final possa o ginecologista, você, se sentir representado dessa vista panorâmica que deve cumprir a nossa tenda de trabalho, a nossa tenda de defesa, que é a nossa FEBRASO.